Oi, Mi! Que bom te ver por aqui. Boa noite a todos. Som ok, imagem ok. Oi, Karina, querida, seja muito bem-vinda. Nossa, essa noite tem tudo para ser muito especial. Estou muito feliz com a tua ah, presença. super feliz pelo convite, Aline. O som tá tudo bem? Sim, consegue me ouvir bem? Sim. As pessoas estão chegando. Boa noite. Nossa, muito bacana. Boa noite a todos. Parece que deu uma congelada, né? Aqui também, não consegui subir mais. Boa noite, Lu. Som ok, Lu? Pessoal, se vocês puderem sinalizar que o som tá ok, a imagem tá ok, ok. Que é para a gente começar. Obrigada, Jaque. Boa noite. Então, Karina, coisa boa, maravilha ter você aqui. Prazer. Igualmente, né? A internet mais uma vez conectando e isso é muito bom. Apesar de longe e perto, né? Isso, apesar de longe e perto, e mesmo diante desse cenário, né, tão triste, tão confuso, a gente ainda assim consegue estreitar laços, a gente ainda assim consegue ver positividade, né, enxergar as coisas com otimismo também, que eu acredito que é o melhor olhar nesse momento, é o olhar otimista. Até Sim, porque, né, se a gente ficar só com a mente nessa pandemia, a gente a gente não faz mais nada, não pensa em mais nada, né? não faz mais nada, verdade. Então, assim, eu gostaria muito de dizer a todos, né, que esse espaço é de todos. Perguntas serão, assim, muito bem-vindas. Eu tenho muitas perguntas, Karina, mas eu prometo que eu vou deixar espaço para todo mundo perguntar. E conta pra gente, Karina, quem é a Karina? Eu sou uma pessoa que estou me descobrindo, né? E tem sido muito bonito esse processo, porque geralmente a gente já tem uma ideia muito clara, né, de quem somos, né? A gente pensa logo no nosso nascimento, na nossa infância, mas eu me encontro num espaço que estou me descobrindo, redescobrindo a minha história, dos meus antepassados. Então, tem sido um momento de recolher alguns retalhos para conseguir juntar e me descobrir de fato quem eu sou. A questão da ancestralidade indígena, né, que é uma realidade na vida aí de praticamente toda a população brasileira. Então, eu tenho trilhado por esse caminho de redescobertas, né? Mas, situando um pouco aqui, durante a infância, eu tive um contato com a comunidade Pataxó, e esse contato, ele despertou em mim esse espírito de coletividade, né? Essa presença ancestral na minha vida, que é algo que eu tento encaminhar na minha vida adulta agora. Então, eu me reconhecer
enquanto mulher indígena, é um processo que é contínuo e começou tem pouco tempo. Então, tem sido um processo muito bacana. Certo. Você, na infância, você teve contato, não é, com a sua origem, é isso? O meu avô. Conta pra gente como isso aconteceu, mas você não nasceu, né? Você não Não. nasceu na. Conta Meu, pra gente como foi meu isso. avô paterno e a minha família toda paterna praticamente tem uma questão originária muito forte, né? Já é de uma raiz originária. E aí, durante a infância, eu tive esse contato durante um determinado tempo dentro de uma comunidade indígena. Só que essa permanência não foi uma permanência muito longa, Você tinha mais ou menos quantos anos? mais ou menos uns 4, 5 anos. Então, é justamente por um ponto de vista cultural, né, que tem que ter alguém da nova geração em contato com a comunidade, até como uma questão de renovação, digamos, da cultura, para que ela não se perca. Porque é sempre do mais velho para o mais novo. Então, o mais velho tem a função de ensinar e o mais novo tem uma função dentro daquela dada cultura de continuar com a cultura e transmitindo assim de geração para geração. E em qual região que é o. Era na região de Porto Seguro, numa aldeia que tem ali na área litorânea. E como que você pode falar assim pra gente sobre os costumes? O que você experimentou ali naquele momento, né? Porque a infância do ser humano é tudo. Sim, É ali que é o cerne de todas as questões do ser adulto, estão todas lá na infância. Então conta pra gente como que foi isso, como é que era acordar numa aldeia indígena, como é que era estar ali no meio de outros, né, que você é curumim, não é? Dos curumins, como que era isso? Você foi bem recebida? Como é que era essa sua vivência? Como foi? Conta pra gente. então, acho que a questão da infância, que é uma coisa que a gente discute bastante, né, sobre essa questão das infâncias, né? E com esse contato com as demais crianças, a gente aprendia a questão da coletividade. Então, por exemplo, um determinado objeto ele não era visto como de um ou de outro, era da comunidade. Então, esse primeiro ponto é a questão da coletividade, que é um ponto muito forte dentro de grande parte das aldeias. Então, a gente vive com uma ideia de comunidade de fato. E a questão das brincadeiras, algumas brincadeiras que aqui também, né, digamos que tem também, como amarelinha, construção de objetos com argila, né, que a gente chama de argila, enfim. E o melhor de tudo, que eu acho melhor de tudo, é esse contato com a natureza, que ele é presente. Então, essa questão da educação escolar, eu não passei, até pelo pouco tempo que eu fiquei, mas a educação de maneira mais ampla, né, que é a não escolar, esse contato com o mais velho, esse aprendizado que é diário, ele não é um aprendizado curricular como na escola, mas é um aprendizado diário. Então, você acorda, você está em contato com a comunidade, você ali vai pescar, você vai fazer diversas atividades durante o dia. E durante a noite, como a vida é muito coletiva, no sentido de comunidade, então todos formavam uma roda e ali a gente podia discutir um pouco como é que tinha sido o nosso dia. Então, era uma parte muito bacana, porque hoje nós vivemos, não generalizando, né, mas há uma tendência de sermos cada vez mais sujeitos individuais. E lá, não, temos esse olhar sim do sujeito indígena, porém, dentro de um espaço coletivo, dentro de um espaço onde a comida é de todos, tudo que tem ali é de todos, para todos, e inclusive para que todos cuidem. Então, é a marca mais forte que eu tenho, é essa questão da coletividade. E outra também, o outro ponto bastante importante é dessa valorização do mais velho. Então, o mais velho, ele sempre tem uma função de educar as novas gerações, e as novas gerações enxergar aquela figura daquele ancião, daquele velho, como uma pessoa que deve ser respeitada, como uma pessoa que tem um papel muito importante dentro da comunidade. E, no entanto, isso é muito compartilhado
dentro da aldeia, e principalmente em relação às crianças. Muito bacana. Ou seja, a criança também participa daquela vida, daquele movimento dentro da aldeia, né? De pescar, Sim, de ajudar. É muito bacana isso. E a criança também é respeitada como um indivíduo atuante ali. Ela é ouvida, não é? sim, ela é ouvida e é uma concepção de infância muito interessante, né? Que é uma concepção de a criança é levada em consideração como um sujeito. Ela não é um ser que não tem voz, não é um ser que obedece no sentido de ser é, sempre que depende de alguém o tempo inteiro, né? Então, até a perspectiva de trabalho, ela é diferente da perspectiva de trabalho aqui para nós, né? Então, lá é muito comum que as crianças ajudem na construção de casas, né? Claro que eu estou falando de uma comunidade específica, né? Cada povo, cada etnia tem os seus costumes. Mas essa perspectiva de trabalho, ela é dentro de uma comunidade X, né? O que para cá poderia ser visto como uma outra questão. Mas esse local da criança é muito bacana e essa fase da infância é muito respeitada, porque entende-se que a criança ela tem que ser criança. Então ela precisa brincar, ela precisa descobrir, ela precisa se relacionar com as outras crianças. E nas etapas seguintes ela vai se desenvolver conforme um sujeito daquela comunidade. Mas enquanto isso, o papel dela é aprender e viver e respeitar o coletivo e os mais velhos. Agora conta pra gente acerca da contação de histórias. Como que, como é que é essa magia na aldeia? Você experimentou esses momentos? Como que é isso? Porque assim, a gente sabe a questão da ancestralidade, que as histórias são passadas, né, de geração para geração e que tudo acontece numa roda de histórias, e isso mexe com o imaginário da gente, porque a gente nunca experimentou, nunca vivenciou esse momento lá, né? E você já experimentou? Como que é? Sim, eu já tive essa alegria. É, Então, na comunidade funcionava no final do dia, quando todos já tinham feito suas atividades, tanto os mais velhos quanto os mais novos, as mulheres, os homens, né, dentro das suas atividades. No final do dia, todos faziam uma reunião junto com os velhos da aldeia. E lá eles perguntavam como é que tinha sido o dia, né? E é interessante como tem um autor indígena que provavelmente a gente vai conversar mais pra frente, que fala sobre catação de piolhos, né? E essa catação de piolhos é justamente esse momento que as crianças e os adultos conversam. E essa questão das histórias é muito bacana, porque ela até é uma questão que a gente pode conversar também sobre a literatura em si, porque a literatura presente ali naquela comunidade, ela não é a literatura escrita, né? Era a literatura falada, era a história oral, os cantos também eram maneiras de contar a história. A questão dos sonhos também era uma forma de você contar a história. Então, é uma interseção, na verdade, do passado com o presente, um explica o outro e o que tinha acontecido no seu dia. Então eram histórias que já vinham de ancestrais e ancestrais para histórias recentes que as crianças iam vivendo ali no contexto de comunidade e compartilhando com os mais velhos. Então as histórias elas eram muito contadas nesse sentido, né? E as avós, que não precisam ser ditas as biológicas, mas sim as mulheres mais velhas da comunidade, elas tinham esse papel muito grande também de contar histórias para as crianças, para os netos. Então, todos, na verdade, mas as avós tinham um papel fundamental dessa contação de histórias e desse resgate do dia, no sentido de perguntar o que aconteceu. E o que era muito interessante também é porque é tão forte a questão da história que até na hora que uma correção devia ser feita a alguma criança, ela não era feita de uma maneira muito direta. Era contada uma história de onde a criança podia tirar conclusões que aquilo dali se aplicava à vida dela. Por exemplo, Cheguei até a me arrepiar. se duas crianças brigassem, por exemplo, e uma ficasse sem falar com a outra, então normalmente algum velho vinha e contava uma história de um ancestral que tinha brigado com outro, e aí por conta disso os povos ficaram divididos e aconteceu uma grande guerra, e por conta dessa guerra as culturas foram
foram perdendo o sentido, digamos. Então, no final daquela história, ninguém precisava falar a moral da história. A criança entendia que aquela briga ali não deveria ter continuidade, que aquilo dali não ia fortalecer o vínculo ali da comunidade. Então, era muito bacana. Demais, demais. Porque eu acredito muito no poder das histórias. Tanto a história como educação, a história como forma de terapia, a história como aprendizado. Cada um, quando acaba de ouvir uma história, apreende algo diferente, tem um entendimento diferente, né? E assim, me certificar que na aldeia os ensinamentos eram passados através de histórias, para que chamar atenção? Para que brigar? Né? Para que atacar se a gente pode educar de uma outra forma? E eu gostei muito de saber, né, de me certificar com você. E será que alguém teria alguma pergunta aí na nossa, digamos assim, na nossa plateia? Bem, se vocês tiverem perguntas, esse é o momento. Tá bom, pessoal? E Karina, você ficou lá na aldeia passando por essa experiência direto ou você ia e voltava? Como é que foi isso? Você ficou lá até quanto tempo, até que idade? Né? Você chegou com mais ou menos 4 anos. Aí você ficou lá. Como é que foi esse processo de você sair da aldeia, vir para a cidade, começar a estudar? Sim, não foi um tempo contínuo, até porque somente a minha família paterna é indígena, então não tinha esse movimento no sentido de haver uma continuidade da família paterna com a família materna. Então, eu passei alguns períodos. E acredito que um determinado choque cultural que eu passei foi por conta disso. Que uma criança que vive num local, né? E aí, esse local que eu digo não é só o local geográfico, digamos, mas é o local cultural, o local que você tem as suas referências, né? E aí, quando você vai para um outro local que é uma cosmovisão completamente diferente, e aí você retorna para o seu local de origem, você de fato tem conflitos. Então, foram 2 anos, foi um período aí de 2 anos, mas não foram contínuos. Então, justamente por não ser contínuo, eu acho que resultou talvez aí num choque de culturas que talvez se eu tivesse amadurecido, talvez eu tivesse ficado mais tempo, no sentido de sem interrupções, talvez tivesse sido melhor construído, digamos, né? Pela questão da maturidade mesmo, né? Tipo, você só ficou 2 anos Sim, vivendo na aldeia, tipo, 4, 5, 6. Aí sim, 6 anos você mudou para o Rio de Janeiro sim. ou Que aí foi a época da escola, né? Que eu entrei, no caso, aí no processo da alfabetização. Não, nem era alfabetização, era jardim da infância. Já é um pouco antiga, né? E aí, já nossa, no deve ter jardim... estranhado demais, né? Tipo, Nossa, é demais. Realmente, como criança, num primeiro momento ali, eu não achava que tinham barreiras, mas conforme a questão da própria cultura escolar, né? Vai moldando ali a escola para que receba um determinado público ou um determinado tipo de comportamento ou determinados tipos de comportamentos, né? E muito mais do que a escola, é uma questão social mesmo, é uma questão estrutural, né? Então, quem ali não se encaixa, normalmente sofre algum tipo de preconceito. Mas essa minha entrada aí para a escola também foi um período muito bacana, no sentido de ter contato com outras crianças também. E uma coisa muito interessante que, assim que aqui no Rio de Janeiro estava, eu procurava livros que falavam sobre os índios, né? E aí, nesses livros na escola, eu não encontrava nada. E aí eu lembro que eu sempre perguntava à professora, não tem livro de índio, não tem livro de índio? E geralmente ela falava que não tinha no acervo. E aí eu ficava muito triste, porque eu via que, claro que não com essa questão de acervo, né? Eu não sabia o que era um acervo, mas eu via que na sala de leitura, na biblioteca, havia diversos livros, diversos. Mas não tinha um
que falasse ali sobre a questão dos índios, né? E justamente era uma questão de representatividade ali naquele momento que eu procurava, né? Mesmo sem saber de fato do que se tratava. Então, acho que esse choque se deu tanto no sentido de questões que aconteceram ali no cotidiano escolar, quanto no sentido de não encontrar uma representatividade. Aí eu te pergunto, na sua escola, e quando chegava o Dia do Índio? Ah, era sempre um problema, né? Era Gostaria muito que você falasse sobre isso, porque eu sou professora de educação infantil, Uhum. e é um assunto, é um tema muito importante. Como trabalhar o Dia do Índio nas escolas? Sim, é uma questão. Não consegui te ouvir esse último finalzinho. Pesquisadora, né, da cultura indígena e pela UFRJ, você acabou que não falou isso, mas é importante você falar, é Sim, muito importante você dizer, porque a gente começou pela sua infância, depois dessa transformação da sua vida, de sair da aldeia, ir para a cidade, começar a estudar numa escola, e conta pra gente essa sim. questão. A questão do Dia do Índio ela é bastante ampla, né? E aí, começando pela questão da minha presença na escola, todo dia do índio eu era pintada, né? Cantava as músicas que a gente já conhece, né? De artistas famosos. E a questão é bastante ampla, porque ela começa no imaginário ali romântico, né? Da literatura, quando a gente pensa, por exemplo, em José de Alencar, né? Oi, Soninha! E esse imaginário essa figura romântica do índio, ela é a mesma lembrada nesse dia do índio na escola, que na verdade não contempla uma diversidade, né? Atualmente no Brasil nós temos 305 povos indígenas, né? Ali segundo a Unesco. Então a gente já vê que tem uma riqueza muito grande, né, no que diz respeito a essa diversidade, esses Brasis, essas gentes, mas quando é levada para a escola, o que fica reforçando de alguma maneira todos esses estereótipos. E a questão do Dia do Índio é bastante importante a gente relembrar ou lembrar que ela foi instituída por Getúlio Vargas a partir de uma questão de uma reunião que teve, uma assembleia que teve no México, né, indigenista, onde a discussão era sobre pautas indígenas, porém sem a presença dos indígenas, né? E aí houve uma revolta desses sujeitos indígenas, e aí essa revolta ficou tão marcada que Getúlio Vargas, quando instituiu o Dia do Índio, foi no dia 19 de abril, né, que foi nesse mesmo dia dessa revolta. Então, eu acredito que a questão chave aí do papel da escola é não reforçar esses estereótipos, né? A própria palavra índio é uma palavra que ela deve ser reforçada, porque quando ela remete à figura do índio genérico, o que é o índio genérico? É quando a gente pega... Eu perdi a imagem. Eu tô te vendo. Voltou? Voltou, Lu? Pode ser a conexão. Para você tá aparecendo normalmente? Tá, Ok? tá ok. Será que ela conseguiu? Não. Não? Estão todos conseguindo nos ver e escutar? Eu acredito que deva ser um problema, talvez, da conexão dela. Pode ser. Oi? Oi, oi, Michela. Então vamos. Se ela Vamos. consegue ouvir, Sim, aí de repente estrutura lá melhor a imagem com a sim. conexão. Então, é importante, aí levando para a questão da escola, é importante reforçar que o dia 19 de abril, ele é muito mais um dia de reflexão do que um dia de comemoração. Então, esse é um ponto já chave. Não é de comemoração, é de reflexão e de continuidade de luta. Lembrar que são 305 povos indígenas, pelo menos, mapeados pela Unesco. Então, se nós temos 305 povos, como é que a gente pega e trata toda essa diversidade como índios? Porque o que acontece? Essa palavra índio foi um projeto colonial e aí trazido pelos jesuítas para justamente fazer um apagamento de diversidades. Porque quando eu faço
esse apagamento dessa diversidade eu consigo dominar, né? E a princípio é uma questão muito interessante porque no início desse plano, digamos, nem todos eram chamados de índios. E os índios, num primeiro momento, eram aqueles... Não eram nem sujeitos, porque eles não eram vistos como sujeitos, mas eram aqueles seres que estavam num processo de conversão ou já convertidos. E os tapuias eram os que não estavam convertidos, que eram os considerados selvagens, os bárbaros. E aí, num segundo momento, em que todos foram considerados índios. Para quê? Para justamente essa dominação acontecer de maneira mais fácil. Porque quando eu enfraqueço uma cultura, eu consigo dominar. E eles eram considerados sem alma. Eles precisavam da religião, eles precisavam da educação para serem considerados sujeitos civilizados. E aí, civilizados no olhar de quem? Civilizados no olhar do colonizador. Então, entra a literatura mais à frente, no século XIX. E aí, no início, no caso, né? E aí essa literatura ela vai moldando esse imaginário desse índio genérico, que é justamente esse índio que foi diminuído, né? E quando a gente reforça essa presença desse índio, né? Que a gente pinta aqui, coloca uma peninha, a gente está reforçando essa visão. Pois é. A gente está reforçando essa visão. É claro que é importante a gente também fazer crítica no sentido que a questão da formação dos professores, né? A gente vê que numa questão curricular, muitas das vezes essas temáticas, essas memórias indígenas não são contempladas nos currículos. Então, há uma questão estrutural também, né? Embora o professor seja um sujeito que reflete também sobre a sua prática, a formação dele, né, que já vem de uma questão estrutural no sentido do currículo, né? Do que é valorizado no currículo, né? É muito uma visão eurocêntrica do que uma outra visão que contemple outras maneiras, né? Outros modos de pensar e viver, né? E agir no mundo. Então, a tendência é que os professores também reproduzam isso. Mas que bom que nós temos literaturas hoje, né? Inclusive literaturas que vão para o lado da educação, que eu posso mostrar, eu tenho algumas aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar só duas, depois eu posso mostrar mais. Essas duas leituras aqui, do Daniel Mundurucando e Mundurucando o 2, no caso, né? Vão ter esse olhar muito atento e muito sensível em relação aos professores, né? Essa construção que ela se dá também nessa interação com os alunos, e aí sempre pensando na imagem, se eu quero continuar reforçando esse imaginário do índio genérico, ou se eu quero tratar a diversidade, que isso é muito bacana. Então, ao invés de pintar os meus alunos no Dia do Índio, por que eu não faço uma reflexão desses sujeitos, né? E tratá-los como sujeitos, né? E não como pessoas ali em situação de atraso. Porque um imaginário também que é muito presente é enxergar a figura do índio como um ser do passado, aquele que vive na mata, né? E essa visão do índio, ela acaba apagando o indígena, por exemplo, que vive num contexto urbano, que sofre muito preconceito, né? Eu conheço vários, inclusive também o caso de sofrer preconceitos, porque o homem branco, não no sentido de ser branco, mas de imaginário branco, ele tem dificuldade de entender esse indígena que usa celular, que está na universidade, como um índio, né? Posso ler a pergunta? Pode. Qual a sua opinião sobre a visita dos índios às escolas para conversar com as crianças? Ótimo, ótimo. Acredito que aí A gente vai tocar nesse assunto, né? Porque é justamente faz ótimo. parte então, assim, do teu projeto também, né? Tem muitas escolas que ficam... não estou dizendo que por mal, mas se justificam que é uma homenagem. Vocês não, né? Não é uma homenagem pintar. Acho que é uma homenagem fazer isso, que é Lucila, tá certo? Lucila. Eu tô explicando bem. Chamar um indígena para ir na escola. Porque o que acontece? As crianças normalmente eu não posso afirmar, mas têm acesso a literaturas que talvez não sejam as mais indicadas no sentido de trazer o imaginário do indígena, né? Que a gente vai conversar sobre a questão do indígena. Então, quando você chama um sujeito indígena para falar, né? A gente tem a questão do local de fala. Então, quem está falando não é uma pessoa fora da aldeia ou fora do contexto urbano, é o próprio indígena. Então, ele está falando de si próprio. Então, quem melhor do que ele vai poder conversar com essas crianças, né?
E é sempre muito bacana. Normalmente eu vou em algumas escolas, inclusive da Soninha, que comentou aqui em cima, já fui lá. E assim, é muito bom quando a gente consegue chegar nesse espaço escolar e conversar com essas crianças, né? E é muito bacana também o trabalho de muitas escolas, como da Soninha, que de fato trabalham nessa questão da diversidade, respeitando as memórias dos povos indígenas, né? E falando da questão dos indígenas, né? Ah, mas eu não chamo de índio, o que eu posso chamar? Tem muitos autores indígenas que ainda usam o termo índio, mas o problema não é o uso dessa palavra, e sim no que eu estou me remetendo. Eles têm um cuidado para tratar dessa palavra índio. Agora, quando a gente usa de uma maneira geral, a gente está reforçando um preconceito e é uma fala racista. Então, é importante a gente entender que os povos originários, indígenas, contemplam essa diversidade. O índio não. E o mais indicado ainda é sempre falar o povo, né? Então, por exemplo, o Daniel, que é o escritor indígena, é Munduruku. Então, ao mesmo tempo que ele é um sujeito, ele é o Daniel, ele carrega uma coletividade no sobrenome. Então, ele é o Munduruku, ele representa o povo Munduruku. Só que essa questão do nome, ela normalmente ela pode ou não entrar na questão do autor indígena, por exemplo. Aqui a Soninha está falando que fizemos questão que a Karina falasse com os professores para contribuir com a formação. Sim, fizemos uma roda de conversa com os professores, e lá eles puderam também falar sobre algumas questões, e foi muito bacana. É um trabalho muito bacana da escola que a Soninha trabalha, porque eles têm justamente essa preocupação que as crianças reflitam sobre essa diversidade, né? Sobre esses Brasis, né? Que Sim. é muito bacana. E é importante a gente também frisar que cada livro, se a gente pensar numa questão mais geográfica, por exemplo, Daniel Munduruku, do Pará, né? E tem outros autores indígenas. Então, ao mesmo tempo que a gente conhece um livro, a gente conhece um pedacinho do Brasil, né? Então, a gente tem, de fato, uma riqueza social, digamos, né? Muito, muito legal, muito bacana. Então, chamar o indígena para ir na sua escola, para conversar com as crianças, ou levar as crianças numa aldeia, se possível, também é muito bacana, porque as crianças também conseguem sair da escola e conhecer um outro espaço. E eu acho muito válido, porque você reduz essa questão do afastamento. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem a aldeia Maracanã, né? Que é por motivos óbvios, né? Dessa pandemia, sem condições. Mas num outro período, é super acessível, né? Ir para esse espaço. Eu não sei, dependendo da quantidade de crianças. Mas olha que bacana. Dentro do Rio de Janeiro, dentro desse caos, dentro dessa agitação, a gente tem uma aldeia indígena. Então as crianças, imaginem que riqueza que é você já sair pela escola, as crianças já poderem olhar, e aí chegam na aldeia, né? Isso, a Sonia tá falando que o Daniel Munduruku vai estar numa live. Eu acho que 8 horas. Eu acho que 8 horas que começa. Mas Hoje, olha! Isso. Vai ser muito Muito bacana. bom. Então, justamente, levar essas crianças para a aldeia é um sentido de deslocamento geográfico e, ao mesmo tempo, tão perto e tão longe, né? Mas tão perto e tão longe no sentido mesmo de estar numa aldeia, mas não das relações. E lá ela vai poder conversar com outras crianças, né? E os professores também, essa reflexão das infâncias, né? Que as outras crianças também partilham disso. É bem legal. Bacana. E conta pra gente do seu projeto. Como que é o seu projeto? O meu projeto começou na monografia, né? Eu fiz pedagogia na graduação. E eu estava justamente nesse processo aí mais do limbo, digamos, aí, de descobertas, né? Que eu chamo aí de caminho de volta para casa. Então, eu queria falar sobre alguma questão do índio, porque eu ainda tinha essa questão do estereótipo muito marcada, né? Que é muito moldada também pela literatura, né? Que a gente lê durante a infância, enfim. E dos estereótipos, dos preconceitos, dos episódios de racismo também. Inclusive que vivi. Então, na universidade, como eu falei,
a questão da formação de professores, embora ela não contemple de uma questão mais direta, essas temáticas indígenas, mas ela promove um processo ali de desconstrução junto com os alunos, então você vai tendo um olhar muito mais político, né? E aí eu estava na dúvida do que eu queria falar na monografia. E aí eu procurei uma professora, que é minha orientadora e muito querida, inclusive do grupo de pesquisa que a Soninha e a Amanda participam, que lá nesse grupo de pesquisa, e elas são duas grandes colegas assim que me ajudam nesse processo aí. Isso, e é muito bacana. E comecei a falar sobre literatura indígena. E é o que eu pretendo continuar agora no mestrado. A proposta na graduação foi discutir sobre os programas governamentais de livre-leitura. Então, o PNBE, que foi aí um programa de distribuição de livros, né? Então, a proposta era identificar nessas listas do PNBE, desde 2008 até 2014, se havia a presença dessas literaturas indígenas. E aí, por quê? Porque a literatura, ela é também... ela promove esse acesso nessas muitas culturas indígenas. Então, na medida em que a escola tem acesso a essas literaturas, as crianças também podem ter um acesso maior a essa diversidade, a esses Brasis. Então, a literatura também como uma questão de desenvolvimento de consciências, porque no momento em que eu estou lendo, eu estou em contato com aquelas nações indígenas, eu também estou fazendo uma reflexão. Então, e por que eu fiz o recorte de 2008, a partir de 2008? Porque em 2008 foi quando a educação infantil foi contemplada nesse programa, o PNBE. E aí, no primeiro momento, a educação infantil no sentido de 4 a 5 anos. E aí, as crianças de 3 anos foram contempladas em 2010. Então, eu fiz o recorte de quando a educação infantil começou a ser contemplada. E a proposta agora no mestrado está um pouco incerta por conta da Covid, né? Que a ideia era ir nessas escolas, ir em algumas escolas públicas para fazer oficinas com os professores, né? E aí pensar em algumas questões, como essas que nós estamos conversando agora, e fazer uma oficina também com as crianças, né? Permitindo esse diálogo, permitindo as experiências das crianças. Só que com a Covid a gente está um pouco aí repensando se vamos continuar. Não estamos paradas, né? Sim. Não estamos paradas. Olha aí, você está em casa, você está prestando um grande serviço social de informar, não é verdade? Sim. Formar, falando sobre essa questão tão importante que é a experiência em uma aldeia, sobre o Dia do Índio, como que o índio quer ser visto, como que devemos comemorar o índio, a data do Dia do Índio, né? Porque eu sempre pensei assim, gente, o Dia do Índio, desde criança isso me inquieta demais. E pior que quando eu era criança, na escola, é assim, eu tenho um trauma. Por quê? Eu vou dizer por quê. A gente saía na rua só com a tanga, produzida pelas professoras, a tanga, o cocar, né, e um cajado. Eu falei assim, gente, e eu era criança, eu falei assim, não é possível isso. E o tempo passou e me levou, né, até você. E que bom que a gente está podendo ter esse momento esclarecedor. E quantas crianças, quantas escolas também eu já passei atuando, e a gente também teve que pintar o rosto do aluno, é inevitável, porque isso não parte só de nós. Você entende? Sim. É inevitável. Então, é muito interessante. Parece que tem uma pergunta aqui. Sim. Que perguntas devem mover as reflexões com as crianças? Na verdade, eu acredito que a gente pode partir de uma história, partir de uma conversa e deixar que as crianças façam as perguntas, né? Porque às vezes a gente pode tocar em um determinado ponto que talvez naquele momento talvez não seja tão interessante. Então, acho que é muito mais uma preocupação da gente mostrar, né, no sentido de você contar uma história, de você cantar, né? Porque a gente acredita também na literatura como o canto,
né? E outras expressões também, né? Nessa perspectiva de autores indígenas, né? E que as crianças, a partir dali, façam perguntas, né? Porque esse movimento da gente, às vezes, começar com as perguntas, além de talvez não contemplar ali a curiosidade das crianças, às vezes acabe sem querer reforçando alguma questão estereotipada, por exemplo. Então, eu acredito que você contar uma história, de você começar com um canto, uma imagem. Então, assim, acho que isso já é uma introdução muito bacana. Podemos começar com a ideia de que a palavra índia é ofensiva? Bem, Eu acredito que ela pode ser uma consequência dessa apresentação. Eu acho que desconstruir isso, pensar com as crianças, é muito bacana. E sempre nesse movimento de pensar com as crianças, né? que você já falou sobre essa questão, né, que partiu inclusive de você. Sim. E deixa eu te falar, na primeira live que eu fiz, nós fomos tombadas, porque tem tempo. O papo vai ficando bom demais e a hora vai passando. Deixa eu ver aqui. Que legal. Muito bom. Muito bem, Jack. E E eu queria aproveitar a sua presença aqui ao máximo, ao máximo. Então, assim, eu sei que você trouxe história para contar para gente. Gostaria muito que você apresentasse essa história. Uhum. Então, eu trouxe, só antes de começar a falar a história, nós temos as literaturas indígenas, né? As literaturas indígenas são aquelas literaturas que foram pensadas e escritas por sujeitos indígenas. E nós temos literaturas de temáticas indígenas, que são literaturas que envolvem, né, como eu já disse, temas, diversos temas que contemplam essas memórias indígenas, mas que não foram escritos por autores indígenas. Então, nós temos alguns escritores como Daniel Munduruku, e aqui eu tô com Catando Piolhos e contando histórias, que eu vou ler aqui para vocês. Alguns aqui que não vai dar tempo de passar, mas eu posso indicar para quem quiser depois. Eu acho que é mais fácil mostrar assim. Tem vários. E tem também algumas que são direcionadas para a questão da educação, né? Que pode ser uma reflexão maior aí dos professores, que eu também posso indicar para vocês. Também tem algumas aqui que, infelizmente, não vai dar tempo de mostrar todas. Mas falando das temáticas indígenas, nós temos, por exemplo, essa daqui. Um índio chamado Esperança, que é uma literatura que contempla essas memórias dos povos indígenas. Inclusive, esse livro aqui estava no PNBE, não lembro o ano, mas ele estava em uma das listas do PNBE. Ou seja, é considerada uma literatura de qualidade. É importante a gente também entender isso, não é porque uma literatura não foi escrita por um indígena que ela não é de qualidade. Porém, a gente tem que ter esse olhar atento, né, para enxergar, de fato, essa qualidade. Enfim, nós temos uma infinidade. E aí, antes de contar a história, que talvez vocês me perguntem aonde eu encontro esses livros, né? Porque eu também tive um pouco de dificuldade. Tem a Livraria Maracá, que ela é online. Ela é uma livraria especializada em literatura indígena. Bom, agora para começar aqui. É O Saber das Avós, que é do livro Catando Piolhos e Contando Histórias, do Daniel Munduruku. O Saber das Avós. As mulheres velhas chamamos de avós. Todas são nossas avós e temos muito respeito por elas. São pessoas especiais, experientes, bondosas. Sabem acolher como ninguém e nada passa desapercebido a elas. Funcionam como antenas da comunidade, pois sabem ouvir e dar conselhos a todas as pessoas. Elas têm um carinho muito especial pelas crianças. Gostam de ensinar, contar histórias, enquanto tecem os seus cestos ou confeccionam artefatos de barro. Lembro de um dia que cheguei junto da minha avó enquanto ela confeccionava um cesto novo. Seus dedos ágeis teciam as talas de bambu com tanta velocidade que era difícil acompanhá-la. Quando notou a minha presença, convidou-me para sentar. Como vai, meu neto, hoje? Eu estou bem, minha avó. Não me diga que está bem quando você não está. O que aconteceu? Briguei com meu melhor amigo. Não foi por querer, mas ele me chateou muito. O que aconteceu para você ficar tão magoado?
Ele disse que eu não era corajoso como ele. Ao ouvir as minhas palavras, minha avó levantou-se da esteira onde estava e veio ao meu encontro. Sentou-se num banquinho de toco de árvore e pediu-me para sentar do seu colo, pois queria ver se eu tinha piolhos. Obedeci. O que você acha que levou o seu amigo a dizer isso a seu respeito? Não sei. Acho que ele pode ter sido por causa da menina Kaamá. Ele disse isso para você na frente da Kaamá? Disse sim. Eu fiquei envergonhado e muito bravo com ele. Compreendo. Apenas acho que ele não fez por mal, ou porque não gosta de você. Ele apenas viveu um momento infeliz. Você precisa procurar o seu amigo e conversar com ele. Não estou com vontade de conversar com ele nunca mais. Você está crescendo, meu neto. Já é quase um homem e precisa encarar os desafios de frente, sem correr ou se esconder deles. Precisa entender que as pessoas erram. Algumas vezes, erram sem ter noção do que estão fazendo. Os amigos, às vezes, cometem erros também. Mas, vó, ele sabe que eu gosto da Kaamá. Por que ele foi dizer isso logo perto dela? Assim, ela vai achar que eu não sirvo para ser seu namorado. Minha avó deve ter sorrido por minha cabeça. Senti seu peito sacudir meu corpo. Era um sorriso de compreensão. Ela já devia ter ouvido tantas vezes essas conversas que pensava como a história das pessoas se repete. Afagou meu cabelo comprido com muito carinho. Não há nada que eu diga para você que possa diminuir a desconfiança. Só poderá resolver isso junto com seu amigo Kaamá. Se fizer isso, nada ficará entre vocês. E aí, o verão é que é a melhor coisa de se resolver no conflito. Se não quiser fazer isso, tudo bem. Mas lembre-se que essa é a forma que demonstramos coragem. É por coragem e não é só por enfrentar onças e surucucus, bichos ferozes ou espíritos da floresta. Coragem é a gente olhar para dentro de si mesmo e ser capaz de tomar as atitudes mais adequadas para viver bem. Compreendeu, meu neto? Fiz que sim com a cabeça e percebi que era a hora de ir embora. No caminho, topei com meu amigo. Ele me olhou, desconfiado. Talvez achasse que eu ia brigar com ele. Não fiz isso. Eu o abracei e fomos brincar juntos no Iguarapé. Essa história aqui eu amo, do Daniel. E aí são vários capítulos com diversas histórias. E essa que eu contei para, mais uma vez, é o Saber das Avós. Nossa, que história linda. Muito linda. A gente só tem 10 minutinhos. Passou rápido, passando rápido. Foi muito rápido. E eu confesso que em vários momentos eu me emocionei, de verdade. Eu sei que ainda fica muito mais coisas para a gente conversar, o assunto é extenso, urgente, é importante. Não é, Jaque? Foi assim um papo muito... Passou voando, parece que a gente... A Lucila. Mas é isso. Fica aqui o convite, né, a todos para que conheçam a página da Karina, Literatura Indígena Brasil, que é uma página linda, maravilhosa, com muita informação. E, Karina, eu vou te fazer outro convite, eu vou te fazer outro pedido. Claro. Compartilha comigo uma imagem com esses livros, aonde comprar, porque, sim, infelizmente, a live ela só fica disponível por até 24 horas. E essa é uma informação muito preciosa, né? Muito sagrada, digamos assim, que é preciso estar lá na postagem, como sugestão de leituras, porque essa página criada, né, diante desse cenário de pandemia, de isolamento, quarentena, foi criada para isso, para divulgar
tantas pessoas maravilhosas que tem no nosso Brasil e que estão dispostas a compartilhar saberes, compartilhar fazeres. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, tá? Nesse processo todo de divulgação. Então, peço, por favor, tira uma foto, manda para gente, para eu postar lá na página, para todo mundo ter conhecimento. Porque muitas vezes, né, a pessoa vai entrar na página da Story Art, mas não vai entrar, não vai ser totalmente direcionado para a sua página. Então, eu gostaria de fazer essa postagem e marcar a sua página, porque a sua página também é uma referência muito boa. E a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar esses livros, essas literaturas. Eu lembro que quando eu fui procurar esses livros justamente nesse período da monografia, eu tive muita dificuldade, né? Então, também é importante passar justamente para esses nomes, esses títulos dessas literaturas e aonde encontrá-los, né? Encontrá-los, que às vezes de fato é um pouco difícil. Mas essa livraria ela é online e aí ela permite também a questão do acesso, né? Que é muito bacana. Muito bacana, muito mesmo. Agora, a Amanda está dizendo que tem como salvar a live depois no IGTV. Gostaria muito de aprender como salvar a live, porque ela é necessária, sim. Karina trouxe como fazer, Amanda? Amanda, explica pra gente. Eu sou uma negação, eu não sei fazer nada disso. Eu não quero perder essa live, por isso vou ficar aqui esperando a Amanda. Será que ela tá por aí ainda? Mas se alguém souber, dê Toque, uma toque. aqui. Eu não tô encontrando mais aqui. Você lembra, assim, será que você tem em mente algum canto pra gente encerrar? Manda no privado, tá ótimo. Você tem em mente algum canto pra gente encerrar com um canto pataxó? Canto não, porque a questão do povo pataxó, como foi um dos povos a ter contato com os europeus, a língua ela é considerada morta. O pachorrã, que é a língua. Então, só os velhos mesmo da aldeia que falavam o pachorrã. Os mais velhos cantavam português, até por essa influência muito forte da igreja, da educação. Então, era o português mesmo. Então, assim, em mente eu não tenho. Inclusive, eu estou numa proposta aí com alguns parentes de fazer um dicionário pachorrã para a gente fazer o resgate dessa língua. Então, com essa questão do Covid, está tudo um pouco parado, mas é uma ideia que... Isso é passageiro. Sim. Sejamos otimistas. Então, nós estamos aí nesse contato. Ano que vem, eu pretendo voltar para Porto Seguro, justamente para estar em contato e começar nessa ideia que acredito que vai ser muito bacana, porque também a gente acredita na língua como uma questão política, né? Como uma questão de demarcação de fala, né? Então, é bastante importante esse movimento. Vai sim, registre tudo e mostra pra gente. Vou mostrar, tá sim. Você é muito querida, Karina. Gratidão sem fim. Foi, assim, uma noite maravilhosa. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada. E vamos obrigada. continuar. Nós vamos estreitar os laços. Vamos continuar nessa caminhada aí na educação juntas. Sim, um grande abraço. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que conseguiu nos acompanhar, que participaram, pessoas que participaram. Um abraço. Obrigada a todos que estão aí conosco até agora. E assim, eu encerro essa noite com muita alegria no coração. Mas assim, aquele sentimento de que ainda faltou muita coisa para falar, mas 1 hora é muito pouco. A gente pode pensar em outros, né? Vamos pensar sim, com certeza. Sim. Um grande abraço. Oi? Consegue salvar a live aí? A Amanda disse que eu tenho que salvar 24 horas e depois ela vai me mandar no privado, mas eu vou salvar sim, porque é muito importante esse tema. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.